No Repórter Brasil, por exemplo, vamos mostrar a partir de hoje como a censura atuou em várias áreas, como cinema, imprensa, teatro. Na música, os cortes foram motivados tanto por críticas de cunho moral, como pela necessidade de vetar mensagens de protesto nas canções. Com a perseguição, os artistas tiveram de ser ainda mais criativos para burlar a repressão do regime. A repressão e as histórias de dor que marcaram o período da ditadura militar desafiaram a criatividade dos artistas. Surgiu, então, uma valiosa trilha sonora. Porque tinham que ser muita criatividade para disfarçar, para passar o que a gente estava querendo dizer, a opressão que a gente estava recebendo. Para serem gravadas, as músicas precisavam passar por um órgão federal chamado Divisão de Censura de Diversões Públicas. Desde 1996, os originais, com os pareceres dos censores, ficam no Arquivo Nacional de Brasília e aqui do Rio de Janeiro. O acervo carioca guarda 67 mil composições. 7 mil foram proibidas por critérios morais ou políticos. Usar a palavra liberdade, por exemplo, como nesta letra de Martinho da Vila, era garantia de veto. Luiz Airão teve uma música censurada porque escreveu sobre homossexualidade. Tim Maia foi vetado porque falou de anistia em plena ditadura. E Caetano Veloso porque os censores consideraram que a frase "A Rua Chile sempre chega para quem quer" era uma alusão ao país vizinho, que até 1973 vivia em uma democracia. A Rua Chile sempre chega para quem quer. Roberto Menescal era diretor artístico da gravadora que tinha a maioria dos grandes nomes da MPB naquela época. Ele que era chamado para depor na Polícia Federal quando os censores questionavam as letras dos compositores. Chico Buarque era o mais perseguido. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Tudo dele era censurado. Então a gente tinha que driblar, como no caso do Chico, até um pseudônimo, né, que ele botou, o Julinho da Adelaide, para poder botar uma música dele no disco. Menescal lembra que a música Cálice, uma das mais conhecidas de Chico Buarque, feita em parceria com Gilberto Gil, foi cantada pela dupla em um show em 1973, apesar de ter sido vetada porque a censura entendeu que a letra era um trocadilho com o verbo calar. O músico revela que nos bastidores, os censores tentaram impedir sem sucesso a apresentação. Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Alô? Alô, alô, alô. Foi lá embaixo e mandou cortar o som da sala. Mas acho que já tinha a gravação praticamente completa. Gonzaguinha está entre os artistas que mais tiveram músicas vetadas. Em 1973, um censor proibiu de uma só vez 9 letras do compositor. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Ele fazia o equivalente a 5 discos para gravar um. O censor ficou com pena dele e falou: por que você não faz música igual Roberto Carlos, música romântica? Aí falou: faz o seguinte, eu faço música e você censura. Mas as letras de Roberto Carlos não eram tão inocentes assim. Como não era avisado naquela época, ele conseguiu emplacar "debaixo dos caracóis dos seus cabelos". Deu a entender que seria uma mulher, mas era homenagem ao amigo Caetano Veloso, quando ele estava exilado em Londres em 1971. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Já Geraldo Vandré teve a obra duramente reprimida pelo regime. Ele escreveu a música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, que virou um hino de resistência contra a ditadura. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E foi muito ameaçado também. Aquele Geraldo Vandré, que nós conhecemos, aquele foi assassinado pela ditadura.
Ney Matogrosso também foi alvo dos censores, não pela ameaça política, mas por uma situação inusitada, que acabou rendendo ao cantor ainda mais popularidade. Eu tive um disco censurado porque eu estava nu. Aí a censura mandou lacrar o disco. Vendeu muito mais do que venderia se não tivesse sido lacrado. A ditadura militar terminou em 1985, mas a censura só foi extinta de fato com a nova Constituição Brasileira, em 1988. Um alívio para a atriz Marieta Severo, que foi casada com Chico Buarque por quase 30 anos e hoje é uma entre os milhões de brasileiros que querem ver toda essa história passada a limpo e, desta vez, sem cortes. Você não pode omitir um pedaço da tua história pessoal na tua vida, você não pode omitir um pedaço da história do teu país. Então é importantíssimo que tudo seja resgatado, que a gente tenha consciência de todas as coisas que aconteceram, por mais que elas sejam difíceis, dolorosas, a gente tem que saber delas para poder transmiti-las, para aquela velha história não incorrer no mesmo erro. Sem documento, nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou, por que não? Por que não? E amanhã a série Semana do Proibido vai mostrar como a censura atuou para impedir reportagens críticas em jornais e como algumas publicações tiveram uma relação de apoio e cooperação com o regime.